Fala pessoal, uma ótima tarde a todos vocês. Estamos no ar com mais um programa Pinga Fogo aqui, ao vivo pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, ainda mais aqui com esse programa, né, que trata da doutrina espírita assim diretamente com vocês, né? Vocês vão deixando aí as suas perguntas e a gente vai tentando responder aqui. Hoje, o Sidney não pôde comparecer, né? Ele teve que resolver alguns assuntos pessoais, né? Mas semana que vem ele estará de volta e eu vou responder as perguntas sozinho aqui hoje. É brincadeira, pessoal. O Jorge Salomão hoje está aqui com a gente para responder as perguntas. Então, deixa os microfones aqui para você, Jorge. Uma boa tarde para você também. Boa tarde, Joe. Boa tarde aos nossos amigos e amigas. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. E que assim seja, né? Bom, pessoal, como de costume, a gente tem alguns recadinhos aqui para passar para vocês, então vamos lá, né? Começando aqui pela informação do nosso UniSEAC, né? Que são os cursos na versão online. Antes, a gente tinha aqui o curso presencialmente, né? Que era feito somente aqui na sede do nosso centro espírita, mas de acordo aí com as regras, né? Que a gente não pode mais receber o público aqui por enquanto, por conta da pandemia, então o UniSEAC se adaptou para a versão online. Então você pode aí estar fazendo o curso do Espiritismo, né? Nós temos aqui uma arvorezinha que mostra e já está no ar tanto o curso introdutório quanto o básico, né? Então você pode estar aí fazendo a inscrição para os cursos, né? Na Secretaria UniSEAC com o telefone 14 3366 3235 ou pelo e-mail uniseac@seac.org.br. Temos também, pessoal, o atendimento fraterno, né? Aqui temos o atendimento fraterno, que também antigamente, né, antes da pandemia, era feito somente presencialmente, e agora nós temos aí a versão online também do atendimento fraterno. Então você entra em contato por 14 99162 7234 e faz o agendamento do atendimento fraterno. E através desse telefone do atendimento fraterno, você também que quer pedir aí o seu pedido de vibração, fazer um pedido de vibração para alguém da sua família, para algum amigo, né? Fique à vontade também para mandar por esse mesmo telefone do atendimento fraterno. Você faz aí o pedido de vibração. Bom, pessoal, uma outra coisinha que eu queria falar com vocês é sobre a campanha da cesta básica, né? Desde o programa da semana passada, daqui a pouco eu vou passar um videozinho aqui que o Theo montou para gente sobre as cestas, né? Mas nós estamos fazendo uma campanha de cestas básicas para que a gente consiga suplementar ou complementar o atendimento dos nossos núcleos, né? Que são 6 núcleos, né, Jorge? São 6 núcleos que nós temos, mais o albergue, que nós temos aqui os núcleos de assistência social, que são espalhados, né? Cada um em um lugar da periferia aqui da cidade de Bauru. Então, essa campanha, né, é feita para que a gente consiga suplementar o atendimento a essas pessoas carentes que vivem aí então nas periferias da cidade. Eu vou passar aqui para vocês um videozinho rápido da campanha que o Theo montou para a gente e eu já volto aqui falar com vocês. Estamos passando por um momento onde muitos têm necessidades e alguns até passam fome. Se você tem como ajudar, ajude o SEAC a continuar auxiliando as famílias assistidas. As doações podem ser entregues à sede do Centro Espírita Amor e Caridade, Rua 7 de Setembro, 830, no centro de Bauru, diretamente ou por delivery. Se você preferir, faça sua doação na conta Banco do Brasil, conta 70356-7, agência 0037-X, Centro Espírita Amor e Caridade. Ou faça sua doação pela seguinte chave Pix: 1948@uol.com.br. Se você é de fora da cidade e prefere comprar e enviar para o SEAC, acesse www.confiança.com.br ou www.tauste.com.br. Esses sites trabalham com um serviço de delivery. As entregas devem ser encaminhadas para SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, Rua 7 de Setembro, 830, Centro, Bauru, São Paulo. CEP 17 015
31. Contamos com a sua colaboração. Pessoal, aí tivemos aí a campanha, né? E aí, na semana passada, o Sidney colocou uma nova opção, né? Uma opção suplementar aí para que você consiga nos ajudar com o Pix. Com o Pix, né? Então a gente colocou aqui, coloquei errado, aqui o Pix. Tá vendo? Esse é o Pix do Sidney, né? Então para quem, como foi o caso do Silvio Bernardo, nosso amigo que participou aqui a semana passada conosco, ele fez a doação através do Pix, né? Porque ele mora em Portugal, então foi mais fácil ele fazer esse depósito, né? Então tá aí o Pix, 1948@uol.com.br, você que quiser aí nos ajudar com a campanha da Cesta Básica. Se eu não me engano, a semana passada, com as doações, o Sidney conseguiu comprar 9 cestas básicas. 9 cestas básicas. Então, pessoal, quem puder aí colaborar com a gente, né, pode então fazer o Pix. E aqui temos aqui deixa eu colocar aqui para vocês, que é a conta, né, que já foi falado aí no vídeo, mas temos aqui a conta do Banco do Brasil, que é a conta direta aqui para o Centro Espírita Amor e Caridade, tá, pessoal? Mais uma pequena informação antes da gente dar início aqui ao nosso programa. Nós temos logo aí no início do mês o lançamento de mais um livro, o Gabriele, Um Ponto de Luz, do Sidney Fernandes, né? Então esse livro é o lançamento mais recente aqui da nossa editora SEAC, que será veiculado aí então no comecinho do mês que vem. Então fiquem atentos aí para ficarem por dentro das atualizações sobre o Gabriele, Um Ponto de Luz. E hoje teremos os sorteios, pessoal. Então teremos 5 títulos aqui para sortear, ó. A Felicidade Tem Pressa, Pérolas Devolvidas, o Contos do Além, o Despertando Sob Chamas e também o livro Espíritos. Então faremos os sorteios dos livros durante o programa e funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Você que for sorteado, é só mandar aí uma mensagem lá por Sidney, né? A gente, quando fizer o sorteio, colocaremos aqui as informações e aí você manda mensagem para o Sidney e ele vai fazer o envio para vocês, mesmo eles não estando aqui participando do programa hoje, tá certo? Bom, pessoal, então para dar início ao nosso programa de perguntas e respostas, vamos dar início com uma prece. Mas antes da prece não podemos esquecer do nosso copinho com água, né? Nós já falamos com vocês sobre o copinho com água, para a água ser fluidificada, então vá lá, corra lá, pegue um copinho com água, né? Deixe aí do ladinho, enquanto a gente vai ao decorrer do programa, e no final do programa você pode beber esse copinho com água, tá bom? Vou pedir para o Jorge, então, fazer para a gente a prece para que a gente dê início ao nosso programa, Jorge. Por favor, faça uma prece para a gente. Amado Mestre Jesus, amigo dileto do coração, nós o agradecemos por estarmos reunidos e sob a tua inspiração para o estudo, para o aprendizado, para a troca de experiências. Nós te pedimos que nos ampare, nos oriente, por intermédio destes seus espíritos, estes abnegados trabalhadores do bem, para que possamos dar por aberto os trabalhos de nosso estudo. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. E que assim seja, né, pessoal? Então vamos dar início aqui ao nosso programa, pessoal. Já vamos daqui a pouquinho fazer o primeiro sorteio. Então você que está aí nos acompanhando, já deixa aí, pinga fogo o nome da sua cidade. Daqui a alguns minutos a gente faz o primeiro sorteio aqui do primeiro livro, que vai ser o Espíritos, tá bom? A Cura pelo Entendimento, da Marise Seban. Bom, Jorge, hoje você que está aí na linha de fogo, né? E tem um pessoal aqui que faz umas perguntas aí bem chatinhas, viu? Bem complicadinhas. Então, são os universitários, né? Os universitários estão aqui armados e preparados para o programa de hoje. Que bom. Isso é bom porque a gente aprende. Com certeza, a gente aprende bastante. A primeira pergunta aqui é do amigo Silvio Bernardo. Silvio Bernardo, né? Que falamos dele aí no comecinho do programa. Ele mora lá em Portugal e ele conseguiu fazer uma doação aqui e ajudou a gente com a campanha das cestas básicas. Parabéns. Então a pergunta é: qual será o propósito das encarnações das pessoas que nascem homossexuais? Então é a pergunta aí do Silvio Bernardo, lá de Viseu, em Portugal. Essa pergunta nos remete a
abordagem feita não especificamente com esse assunto, a homossexualidade, por André Luiz, naquela obra Missionários da Luz, capítulos 12 e 13. E fazendo um paralelo com as informações dadas por André Luiz em torno do preparo da reencarnação de Segismundo, nós temos a plena convicção de que os nossos irmãos, que reencarnam nessa condição, assim como muitos outros reencarnam em situações diversas, têm como meta o aprendizado para desenvolver a sua capacidade de entendimento e compreensão. Haja vista que a meta reencarnacionista nada mais é do que propiciar a nós, os espíritos em processo de evolução e progresso, o desenvolvimento de nossas faculdades. E nós nos recordamos de uma obra de Herculano Pires, intitulada Mediunidade, em que ele nos informa que muitas das vezes essa inversão de polaridade também tem por meta fazer com que estas pessoas possam, muitas das vezes, desenvolver as suas aptidões inerentes ao projeto estabelecido pela espiritualidade em torno dessa temática. Então, existem várias situações, não dá para nós pontuarmos especificamente, já que o tema não é tão assim abordado de forma muito expressa, mas nós podemos fazer uma linhagem geral em torno da principiologia voltada à finalística da reencarnação, que é necessariamente o desenvolvimento de nossas aptidões, seja neste ou naquele sexo, seja nessa ou naquela polaridade sexual. Certo. E, Jorge, isso é mais natural do que a gente imagina, né? Então, porque assim, até perguntaram aqui, mas espírito não tem sexo, né? Então, como é que a gente nasce assim com uma certa tendência se o espírito não tem sexo? Se isso não tem tanta importância ali para o espírito? Então, nós precisamos entender sobre essa questão de que espírito não tem sexo sob o aspecto de seres que já se encontram numa situação aí de uma evolução bem superior àquela que nós nos encontramos. Porque muitos daqueles os que desencarnam, naturalmente, ainda estão condicionados à polaridade sexual. Nós vemos muito isso aí nas obras de Divaldo Pereira Franco, dentre elas Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, em que muitos desencarnam ainda apegados às sensações fisiológicas, especificamente do sexo, e do outro lado continuam, inclusive para perplexidade de todos, porém esse é o relato contido nessas obras, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, de Divaldo, em que muitos continuam do outro lado se arrastando às sensações fisiológicas do sexo, mostrando, portanto, que a questão sexual, muito embora nós aprendemos que espírito não tem sexo sob o aspecto daqueles que estão num grau de evolução bem superior, que realmente eles venceram essa fisiologia, essas sensações. Mas aqueles que estão ainda se rastejando, naturalmente, se não se desenvolverem no tempo oportuno e saem daqui pegos de surpresa, digamos assim, sem um devido preparo, serão do outro lado pessoas que naturalmente estarão a depender das sensações, das energias do sexo. Tanto que nós aprendemos que muitos espíritos, inclusive os que estão ainda apegados às sensações fisiológicas, especificamente do sexo, eles acabam por vir à Terra e se aproximar daqueles que estão, tipo assim, num processo de sexolatria, ou seja, de apego excessivo a essa energia genésica, daqueles que estão num processo de desequilíbrio, e mostrando para nós que eles muitas vezes ainda necessitam dessa sensação. Ou seja, né, Jorge, você disse aí que essas sensações fisiológicas aí que a gente acaba levando para o mundo espiritual tem a ver com a nossa evolução, então, né? Então é porque a gente ainda não está em um grau evolutivo muito avançado, então a gente acaba levando essas sensações fisiológicas para o mundo espiritual, e não só se falando de sexo, né? Aí pode se falar de um leque de situações. Exatamente, John, por conta, inclusive, do que vem relatado na obra de André Luiz, Nosso Lar. Nós aprendemos que Nosso Lar ele tem diversos departamentos, dentre eles o Ministério da Regeneração, que é um ministério que congrega espíritos ainda num grau de evolução ainda muito deficitária, muito apegados às sensações físicas num sentido amplo. Inclusive, ali se oferece refeições quase próximas das refeições que nós temos aqui na Terra.
Então, por aí você já observa que muitos daqueles que saem da Terra sem o devido preparo, sem a devida depuração dessas sensações, levam do outro lado as sensações fisiológicas da sede, da fome, dos diversos prazeres, dentre eles do que está sendo abordado da questão sexual. É interessante, por exemplo, o alcoolismo, né? Sim. Por exemplo, é algo muito comum, As drogas. né, as drogas. Exatamente. É interessante, bem interessante. Bom, a próxima pergunta aqui é da Larissa, aqui de Bauru. Pessoal, tá tudo certinho? Eu vi que o pessoal tem algumas pessoas reclamando aqui, não estão ouvindo direito. Tá todo mundo conseguindo ouvir certinho aí? Dê um ok pra gente aí, tá bom? Então a pergunta é aqui da Larissa, aqui de Bauru, e ela pergunta o seguinte: o que a doutrina tem a nos dizer sobre a insônia? É possível que um indivíduo sofra da mesma por medo inconsciente de dormir, devido ao que se depara não somente em seus sonhos, mas também em seus possíveis desdobramentos? Olá, boa tarde, Larissa. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. É um assunto que reclama diversos pontos explicativos, de modo que o que nós falarmos aqui não irá esgotar em hipótese alguma o assunto. Por quê? É muito amplo. Primeiramente, a questão da insônia, nós temos que verificar que há muitos casos de pessoas que são insones por uma questão puramente genética. Inclusive, há um aspecto da insônia, num grau mais extremo e patológico, que é a chamada insônia familiar fatal. Olha. São pessoas, Joe, que não conseguem se desligar por conta de um problema genético, grave inclusive, e não tem cura. E a tendência dessas pessoas, obviamente em função da privação do sono, é desencarnarem precocemente. Olha só a gravidade da situação. Só que nós estamos falando um aspecto mais patológico e genético da questão. Agora tem as insônias provocadas por preocupações, por estresses, por diversas situações. Também insônias provocadas, como disse a nossa irmã, por exemplo, a questão do medo. Às vezes nós nos autossabotamos com o receio de alguma coisa e acabamos por criarmos um procedimento de não nos desligarmos. Isso, de certo modo, vai viciando as nossas células neuronais, que acabam, então, tendo aquele caminho, tendo aquele condicionamento vicioso. Me recordo, quando eu era criança, logo que rompeu a faculdade mediúnica, ali por os 10, 11 anos de idade, não no seu aspecto ostensivo, mas no seu aspecto da sensibilidade, de ouvir-se os espíritos, até mesmo vê-los, como aconteceu comigo, quando era criança, com os 10 anos. Quando chegava a noite, Joe, Larissa, eu procurava me auto-sabotar, porque eu tinha uma sensação que eu ia desencarnar. Dava um medo, um pavor tenebroso quando chegava a noite. Então todos em casa dormiam serenamente e eu ali, brigando contra o sono, tentando me auto-sabotar, achando que se eu dormisse eu iria desencarnar. Aí nós estamos diante de uma situação de insônia provocada por uma questão mediúnica ou por uma questão psicológica. Então o tema vai ad infinitum por conta das várias fontes de informações que nós podemos ter em relação a essa questão aí. Perfeito, você falou então que... Então confirma que isso pode acontecer. Às vezes a gente acaba ali tendo algum medo ali de dormir por causa de alguma coisa que a gente pode ter visto lá, então, no mundo espiritual, quando a gente estava ali se desdobrando. E me recordo, Joe, inclusive, daquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, onde tem um personagem ali, um enfermeiro, que ele está sendo, inclusive, vitimado por um processo de perseguição espiritual por conta dos seus algozes, hoje seus algozes, outrora suas vítimas, e que quando chegam, por exemplo, na hora do sono noturno, esses espíritos ficam ali assediando esse camarada para que ele, então, entre num processo de perturbação. E vemos isso também numa obra de Vitor Hugo, psicografia de Vitor Hugo, o médium Edivaldo, intitulado Párias da Redenção, onde nós vemos, por exemplo, ali o Conde, que é um vilão dessa história real que aconteceu lá no século XVIII, por aí, em que ele praticou um malefício para várias pessoas, enquanto encarnados, obviamente, e que ele não conseguia mais dormir, passou a desenvolver um processo de insônia em função daqueles que foram suas vítimas fatais aqui na Terra e que desencarnados do outro lado da vida, ficavam ali empoleirados, digamos assim,
no seu leito, no seu quarto, atrapalhando ele para que ele entrasse num processo de descanso e não conseguia. E quando ele conseguia, Joe, esses espíritos, então, entravam num processo de perseguição e até de luta corporal com ele, e ele, assustado, voltava para o corpo. Voltava pro corpo, vai E acordar. aí não conseguia dormir e ficava a noite inteira em claro. É um processo de insônia. E muitas vezes nem lembrava o porquê, né? Porque a gente tem esse Exatamente. esquecimento, não é? Só lembrava, meu Deus, tive um pesadelo horroroso. Só que isso foi se repetindo e, de certo modo, isso acaba gerando um agravo físico, gerando patologias, inclusive. Sim, porque o sono é muito importante, né? Extremamente importante. Você viu esse exemplo que eu falei? Da insônia familiar fatal? Se a pessoa não dorme, o que acontece? Leva ao desencarne, ao óbito, de tão necessário e importante que é o sono, tanto quanto a alimentação. Exatamente. E você sabe que esse problema de sono aí eu já tive também, inclusive, né? E foi um amigo meu, que é educador físico, né? Que ele falou, cara, mas você precisa dormir, você tem que dormir pelo menos aí umas 6 ou 7 horas por noite, né? E também dormir no horário certo, né? Não adianta nada você ficar a madrugada toda acordado, depois dormir durante o dia, que aí ele me explicou, porque tem algumas partes fisiológicas mesmo, né? Físicas do corpo, que necessitam estar dormindo à noite, né? Durante a noite, o corpo é preparado para dormir à noite. Então ele falou assim, são fatores importantes. E Jorge, mas e caso a gente tenha aí então esse problema espiritual, né? Nos sonhos, ou nos sonos, ou nos desdobramentos, né? Que acaba afetando o nosso corpo físico. Se a gente tiver esse problema aí, o que a gente pode fazer para tentar resolver ou amenizar esse problema? O primeiro passo, Joe, é identificarmos a causa da insônia. Verificarmos se trata de causa de fundo emocional, psicológico, psiquiátrico, às vezes. A causa vai nos colocar no caminho para a busca da solução do tratamento. Portanto, se tiver algum fundo emocional, dependendo da situação, muitas vezes teremos que nos consultarmos com um terapeuta de causa psiquiátrica, com um psiquiatra, e de causa espiritual, aí nós então teremos que abordar a questão espiritual através de tratamentos como o caso dos passes, da água fluida, da laborterapia, que é o processo de reforma íntima que compete a nós realizarmos para afastarmos eventuais, não estou dizendo, que isso estou até dizendo não é, que, não é uma regra, né? Exatamente, claro, estou né? dizendo que o assunto ele é multifatorial, multicausal. Então, em razão disso, descobrindo-se a causa, então nós teremos condições de verificarmos qual é o caminho a ser buscado em termos de tratamento, em termos de profilaxia. Interessante. E aí, Jorge, o estudo do Espiritismo, eu até sempre falo aqui do programa que a gente tem, que é o SEAC no Lar, o Evangelho no Lar, né? São coisas que vai ajudando também, né? De repente, se você tem ali algum tipo de espírito obsessor que durante seus, como você falou aí, que durante seu sonho, o seu desdobramento, ele está ali em cima de você, né? Se você pratica o Evangelho no Lar, se você pratica os estudos espíritas, você vai mudando e, consequentemente, vai também ajudando a quem está, algum espírito que possa estar próximo a você, ou estou errado? Tá certíssimo, Joe, principalmente porque o Divaldo, certa feita, entrevistado e perguntado em relação a essa questão do processo obsessivo, se nós, enquanto obsedados, temos alguma responsabilidade. Ele diz muita responsabilidade, porque, em linhas gerais, a responsabilidade pelo processo obsessivo é nossa. E muitos, inclusive, acabam se utilizando de um mecanismo de transferência de culpa, atribuindo a culpa pela obsessão, não por ele obsedado, mas pelos espíritos obsessores. Quando nós aprendemos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que Kardec, ali num tratado de psiquiatria espírita, no tocante à obsessão, nos informou que o espírito obsessor só se aproxima de nós quando nós temos o germe de nossa imperfeição, que atrai essas entidades para junto de nós em função de nossos erros, de nossos equívocos. Isso é um atrativo, um chamariz. Então, o primeiro passo é nos reformarmos intimamente. Isso é fundamental. Então, Divaldo diz que a responsabilidade é muito nossa, inclusive de nós estarmos doutrinando esses obsessores com a mudança de nosso comportamento. Porque Divaldo diz, certa feita, que ele chegou a ser perturbado, portanto, obsedado por uma entidade por mais de 30 anos, por mais de 3 décadas. E essa entidade queria fazer com que Divaldo mostrasse aquele seu lado humano, mundano, aquele seu lado desequilibrado, imperfeito,
nos recordando, Jesus quando havia dito que quando alguém te pedir caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000, ou seja, mostrando o lado da paciência, da resignação, e o que o Espírito queria é que ele mostrasse seu outro lado para mostrar, tá vendo como que você, mesmo sendo espírita, não modificou absolutamente nada. E o Espírito, de tanto tentar, e Divaldo de tanto resistir, que Divaldo conseguiu doutrinar esse espírito obsessor, que transcorrido um tempo, esse espírito passou a tornar-se um amigo, um companheiro de Divaldo, ou seja, Divaldo doutrinou esse espírito. Aí muitos vão dizer, mas Divaldo é Divaldo. Ora, mas Divaldo está aí para nos dar o exemplo de que nós também podemos. Porque, aliás, ele já fomos num grau... ele já foi, aliás, num grau espiritual, assim como nós, né? Bem isso. Né? Nós temos aí condições de chegar a evoluir, né? Exatamente. Falando sobre isso, né, Jorge? Eu lembro aqui que a gente fizemos aqui o capítulo 136 do livro Pão Nosso, porque eu disse... né, sobre o Evangelho no Lar, que é algo que nos ajuda bastante. A gente utiliza aqui o livro Pão Nosso, né? E no capítulo que a gente fez aí na quarta-feira é o que fala sobre conflito. E aqui o Emmanuel fala sobre os discípulos, né? Mesmo os discípulos sinceros do Evangelho, né? A maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Então, às vezes, ele, né? Mesmo ele ali já sendo ali um discípulo ali, vamos dizer assim, mais evoluído, ele, mesmo assim, ele encontra alguns conflitos na própria natureza, né? Seja, ele quer fazer o bem, mas o mal ainda existe. Como é que é aqui, ó? Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, né? Seja, às vezes, num pensamento, numa palavra, né? Às vezes a gente até tenta fazer o bem, mas sempre deixa escapar alguma coisinha ali. E aí, depois, em seguida, aqui, ó, o Emmanuel diz assim, alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar a si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Então é bem isso que você falou agora há pouco, né? Muitas vezes a gente tem alguns problemas, problemas com espíritos obsessores que nós mesmos causamos, né? Enquanto a gente não compreender que nós temos que renovar o nosso interior, seja qual forma for, né? Esses problemas continuarão acontecendo, não é? Sem dúvida alguma, porque Jesus havia nos ensinado uma regra áurea, portanto de ouro, quando disse orai, vigiai, para não cairdes em tentação. É essa reforma. Aqui, Emmanuel, você disse aí nessa leitura agora feita, que nos mostra e nos mostrou Jesus há mais de 2000 anos atrás, assim como Paulo de Tarso havia dito que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, tanto quanto são os espíritos do bem, assim também como são esses companheiros infelizes que acabam por nos perturbar em função da abertura das brechas que nós abrimos para que eles possam, através do processo da sintonia, se aproximarem de nós. Então, compete a nós rompermos esse processo, esse vínculo, essa sintonia através do processo da reforma íntima, da elaboração de novos sentimentos, da elaboração de novos pensamentos, da renovação de atitudes, inclusive, para que nós, aos poucos, comecemos a nos distanciarmos desses que estão querendo se conectarmos a nós em função de nossas imperfeições. É algo bem simples, né, Jorge? É a lei da atração, né? Aquilo que a gente emana, a gente atrai, não é? Então é simples assim, né? Se estamos tendo algum problema espiritual, é como você disse, temos que ir lá buscar a causa, encontrar a causa, provavelmente estamos aí emanando algum tipo de vibração, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, vamos aqui para o primeiro sorteio. Primeiro sorteio de hoje, a gente vai sortear aqui o livro da Marise Seban, que é o Espíritos, a Cura pelo Entendimento, né? Então, o livro Espíritos, a Cura pelo Entendimento, a sorteada é a Selma Carreira, lá de Mogi das Cruzes. Então, Espíritos, a Cura pelo Entendimento. Então, você, Selma, mande aí vou colocar aqui os números para você, ó. Mande um e-mail para o Sidney, ou mande uma mensagem, faça uma ligação, né? Esse telefone que está no meio aí é somente o WhatsApp e o 997725892, você pode até fazer uma ligação para o Sidney, e aí você vai informar aí os seus dados, né? Seu endereço, provavelmente acho que ele já deve ter, porque você já ganhou outras vezes aqui no programa, mas mesmo assim, confirme, mande seu endereço para ele. Caso esse livro seja repetido, você fala para ele que você já tem, talvez ele consiga substituir por outro, tá bom? Então mande a mensagem aí para o Sidney e ele vai fazer o envio desse livro sorteado para você, e parabéns aí por ter ganhado o livro da Marise Seban. Jorge, a próxima pergunta que temos aqui
É a pergunta da Patrícia, lá de São Paulo. Numa perspectiva de planeta de regeneração, a dor ainda continuará a ser a alavanca do progresso espiritual do homem? Olá, Patrícia, muito obrigado pelo carinho da sua participação. Se nós formos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Kardec nos informou os tipos de mundo. Os mundos de prova e expiação, ou de expiação e provas, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos superiores. Mas eles nos mostram, estudando a característica de cada um desses mundos, especificamente esse mundo que você está se referindo na sua pergunta, o mundo de regeneração, o seguinte: não quer significar pelo simples fato, por exemplo, nós estamos num processo de transição, nós haveremos um dia de ingressarmos para a condição de um mundo regenerador. Mas dizem os espíritos aí, e Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, que isso não quer dizer que todo o mal, que todas as dores, que todas as situações conflituosas, inclusive expiatórias e provacionais, estarão eliminadas de uma vez por todas, porque isso somente ocorrerá nos mundos felizes, nos mundos superiores. Então, nos mundos regeneradores, não haverá mais o império do mal, porque uma característica que é dos mundos de expiação e provas é o império do mal. O que não vai acontecer, como acontece de uma forma generalizada nos mundos de prova e expiação, nos mundos regeneradores, haverá sim, sem dúvida alguma, mas num grau bem menor, bem reduzido. E a dor, com certeza, continuará sendo, sim, esse instrumento de alavancagem do processo de evolução de cada qual, porque ainda estaremos com as nossas deficiências morais, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades. E, em função disso, a dor, ela opera exatamente para fazer com que nós avancemos. Então, estarmos na condição de mundo regenerador não significa que estaremos imunes a todas as dificuldades inerentes ao presente estágio em que nos encontramos. Perfeito. Jorge, ainda sobre o assunto da pergunta anterior, a Renata Dias fez um comentário aqui, aliás, uma outra pergunta, né, estávamos falando sobre os espíritos que se aproximam da gente. Ela pergunta se eles também se aproximam da gente querendo ajuda. Às vezes pode ser até um espírito inferior, mas às vezes ele não está querendo fazer o mal, ele está querendo ajuda. Isso também acontece? E como? Exemplo próprio, Joe. A nossa amiga, quem que é? Só um segundo. É a Renata Dias. Renata, boa tarde, amigo. Obrigado pelo carinho da sua participação. Experiência própria. Em abril do ano de 1981, a minha avó desencarnou. Em consequência disso, passado em torno de umas 2 semanas, Joe, depois do enterro do seu corpo físico, aquilo que eu havia comentado da autossabotagem enquanto criança, eu realizava por conta de uma sensação das influências do plano espiritual. Não sabia que se tratava disso. Hoje sim, antigamente não, claro. Era criança ainda. 2 semanas depois do enterro do corpo da minha avó, de madrugada, eu ouvia ela perambular pela nossa casa, mexendo nas coisas, chamando a minha mãe, porque aquele tempo se fazia o velório em casa, então ela morreu em casa e foi velada ali na sala de casa naquele tempo, em 81. E ela permaneceu ali por um tempo até que razoável, não sei dizer por quanto tempo, mas foi um tempo, para mim, enquanto criança, muito difícil de lidar com aquilo. E aí, qual era a intenção dela? Minha mãe, depois, passado anos, ela comentou também, para confirmar essa experiência que eu tive enquanto criança, 3, 4, 5 anos depois, minha mãe comentou que ela ouvia a mãe dela, em espírito, chamar ela no leito pedindo ajuda. Aí a minha mãe, católica fervorosa que era e continua sendo, ela então passou a fazer novena, passou a fazer orações dentro da concepção religiosa dela, passou a acender velas, orar pelo espírito, e passado um tempo, minha avó nunca mais permaneceu ali em casa. Qual era a intenção desse espírito, pouco tempo desencarnado, se não pedir ajuda para aqueles que ficaram aqui na retaguarda, porque ainda na mente dela, ela se achava encarnada.
Então, com certeza, Renata, muitos vêm até nós, não como espíritos perturbadores das trevas, muitos, inclusive, vêm sem saber a condição na qual se encontram, mas para pedir um auxílio e uma ajuda, e nós sentimos muito disso, Joe, lá no escritório, que nós lidamos muito com questão de inventário. O inventário está sempre ligado a quê? Alguém que faleceu, que morreu e deixou seus bens, que precisam ser transferidos para os seus herdeiros e sucessores. Sim. E nós sentimos a presença, muitas das vezes, daqueles que ainda estão vinculados a toda aquela problemática mal digerida, mal resolvida enquanto estavam encarnados. E muitos, inclusive, a gente sente a presença. E o que nós fazemos? Como eu já tenho os dados do falecido, eu mesmo faço uma prece para ele, ou encaminho para os grupos que nós temos de oração. Porque é o que eles estão precisando. Naquela obra de Kardec, Céu e Inferno, se você pegar a segunda parte, ou a terceira parte, que trata das comunicações, das diversas categorias de espíritos, todos eles têm como tônica discursiva: orem por mim. Porque desse outro lado da vida, a única coisa que nos ajuda é tão somente a oração de vocês que estão aí na retaguarda da vida. E veja, né, Jorge, essa é uma informação muito interessante e também pode ser uma prática nossa, né? Quando a gente vê ali que algum familiar desencarnou, algum amigo desencarnou, a gente pode automaticamente ali anotar o nome e pedir para que algum grupo mediúnico faça ali orações por esse espírito, não é? Quem fazia isso num grau muito intenso era Ivone do Amaral Pereira. Legal. Ela, quando abria o jornal do dia, ela ia até o obituário e ali se verificava as pessoas, por exemplo, que tinham desencarnado em consequência de suicídio. Ela anotava os nomes num caderninho. A Ivone foi muito ligada à questão suicida, tanto que veio através dela a obra Memórias de um Suicida, que é um clássico, porque ela própria foi suicida. Naquela obra Recordações da Mediunidade, ela comenta uma das existências dela no passado enquanto suicida. Em função disso, ela se identificava muito com a problemática do suicídio. E aí, ela tomou por hábito anotar o nome dessas pessoas desencarnadas, principalmente em consequente suicídio, e orava por elas anonimamente, sem tê-las conhecido. E tem-se informação de quando Ivone desencarnou lá no ano de 1984, retornando à pátria espiritual, quando ela chega, por exemplo, com base naquele filme de Nosso Lar, que nós vemos, uma espécie de estação daqueles que chegam à cidade do Nosso Lar, aqueles que estão ali para recepcionar os que estão chegando. Sim. Contou-se que quando Ivone estava chegando à pátria espiritual, numa cidade do além, semelhantemente Nosso Lar, tinha centenas e centenas desses espíritos que ela nem sabia quem que era, que ela havia lido o nome ali, feita aquela caridade anônima, e eles estavam ali para recebê-la de braços abertos. Tamanha foi a ajuda que ela deu para os anônimos que ela nem sabia quem eram, e eles vice-versa. Exatamente. Que oraram por ele. Nossa, é perfeito, né, Jorge? Porque, assim, eu penso que na grande maioria de nós ainda não estamos preparados, assim, 100% para o desencarne, né? A gente, às vezes, acaba ali... É claro que a gente, hoje aqui, participando do Espiritismo, né, seguindo todo o contexto que nós temos aqui, a gente compreende um pouco melhor. Talvez, chegando lá, a gente consiga compreender um pouco melhor. Mas eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem ainda esse preparo ainda totalmente formado, né, de quando desencarnar. E por isso que eu acho que essa parte da gente colocar, fazer eu vejo isso como uma caridade, né? Um irmão desencarnou, você ir lá e colocar, fazer uma oração, pedir para que um grupo também faça uma oração, é algo muito, muito legal, né? A maioria de nós não estamos preparados para o desencarne. Eu não estou. Não fique escandalizado, eu tenho que ser sincero. Por quê? Porque uma coisa é nós estarmos aqui falando no aconchego da tranquilidade. E quando, de repente, nós estamos sentindo a presença do ceifador, ou da ceifadora, por exemplo, ali se aproximando de nós, quem de nós não entraremos num processo de aflição e desespero? Claro que esse não é o melhor comportamento. Todavia, é um comportamento até que razoável para nós ainda que não estamos completamente preparados, e não adianta sairmos batendo no peito. Talvez até instintivo, né, Jorge? É instintivo. Tem a questão do instinto também. Para você ter uma ideia, tem aquela obra do irmão Jacó, cujo título é Voltei. E ali nós estamos vendo um grande presidente da Federação Espírita Brasileira na época, que esse livro
foi publicado que descreve o desencarne dele. E ele passou por maus bocados no processo desencarnatório dele. Maus bocados. Mostrando que nenhum de nós estamos 100% preparados. Claro que todos os dias é um processo de preparo, porque tem uma mensagem muito linda de Irmão X, Humberto Campos, intitulada Treino para a Morte. Como é que é aquela história lá do Chico Xavier, que o avião começou a dar uma turbulência lá, e ele começou a... Aí o Emmanuel falou pra ele, Chico, se for morrer, mas morre sem assustar as outras pessoas, né? Morre com dignidade. Morre com dignidade, Aí né? o Chico falou assim, meu Deus, como que é morrer com dignidade? Então, você tá vendo, até o próprio Chico, dentro da humildade dele, falou, meu Deus, tá todo mundo desesperado, eu vou me desesperar também. Vou me desesperar também, né? Eu vou entrar nessa onda. Porque realmente, quando você sente a coisa chegando ali, meu Deus do céu, não é nada fácil. O próprio Jerônimo de Mendonça, que já veio aqui na casa no ano de 1987, numa cama há mais de 30 anos, muitos conhecem a história dele, foi curioso, ele era muito assim espirituoso, as palestras dele eram muito animadas, e aqui, do alto da tribuna, ele disse, aprendeu inclusive, até mesmo pelas obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que trata do processo especificamente desencarnatório, e eles começam um desligamento de nosso espírito em relação ao corpo, por onde? Quando há todo um preparo pelos espíritos, os técnicos de desencarnação. Eu não faço ideia. Pelos pés. Pelos pés? Pelos pés. E depois termina pelo último fio, que é o fio cerebral. Então, quando Jerônimo fez a palestra, ele disse que ele tinha ouvido e lido sobre essa questão, que o desencarne começa pelos pés, que os pés começam a esfriar. E, de fato, André Luiz, na sua obra Obreiros da Vida Eterna, ele menciona que o camarada que está se submetendo a um processo desencarnatório, os pés começam a esticar. Ou seja... espichou a canela, essa expressão vem daí. Começa por aí. E os pés ficam gelados, porque está desligando, está perdendo contato do espírito está perdendo a aderência do espírito com as células físicas. Então vai esfriando. E Jerônimo, certa feita, ele pensou, ele não estava legal de saúde, estava passando mal, e ele percebeu que os pés começaram a esfriar. E aí ele pensou, meu Deus do céu, eu estou desencarnando porque eu aprendi com os espíritos que o processo desencarnatório começa pelos pés. Só que aí colocaram uma coberta ali nos pés dele, voltou o calor e falou, ufa, não vou desencarnar então não era tava frio só mesmo, né? Só um friozinho. Só friozinho. Pois é. Jorge, eu penso que boa parte disso daí, dessa dificuldade que nós temos mesmo de desencarnar é a parte instintiva, talvez, né? Também. Nós estamos muito aqui na carne ainda, né? Por mais que nós sabemos que depois daqui é a vida espiritual e, na verdade, lá é o que mais importa, né? Porque nós somos de lá, estamos aqui momentaneamente, mas eu acho que pega muito essa parte instintiva que nós temos, né? De animal mesmo, né? De lutar pela sobrevivência, né? Então, acho que isso que acaba pesando um pouco mais ali na parte do desencarne, né? É lógico que a gente vai ter ali algumas dificuldadezinhas no desencarne, mas acho que a gente não estamos aqui para assustar ninguém também, né, pessoal? Nós sabemos que a vida é lá que é a nossa casa, né? Nós estamos aqui momentaneamente passando por esse período aqui nessa escola de aprendizagem. Sem dúvida. Tanto é verdadeiro o que você está dizendo, tem um aspecto que se constitui num fator de dificultação de nosso desligamento, que é o aspecto instintivo. Kardec trata muito bem dessa questão instintiva na obra A Gênese. E ele nos explica que o instinto é uma energia muito poderosa. Tão poderosa que quando nós estamos sentindo que nós estamos, por exemplo, perdendo a vida, se estivermos num naufrágio e tem alguém que está ali segurando uma tábua, a única tábua de salvação que mantém ele flutuando ali nas águas, pelo modo instintivo, modo animal de preservação da vida, é capaz de nós chegar naquela pessoa e empurrar ela para o fundo e pegarmos aquela tábua de salvação. Então tem um aspecto instintivo, sim. Por isso que a vida nos ensina que todos os dias é um processo de desprendimento, de depuração. Isso, é nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Desapego. Gandhi perguntaram para ele, qual é a sua filosofia da sua doutrina? A filosofia da minha doutrina de vida que eu sigo é a filosofia do desapego, dia após dia me desapegando da vida, para que eu não fique apegado à vida física. Tanto que teve um espírito que se comunicou pela mediunidade franciscana de Xavier e disse uma coisa muito verdadeira, óbvio, vindo pelo Chico. O que ele disse, John? Morrer é fácil,
Desencarnar é difícil. Porque morrer é o fenômeno da cessação dos fenômenos físicos, biológicos, vitais, para o coração, para as ondas cerebrais, enfim. Está morto o corpo. Isso é morte. Desencarnar é mais difícil, porque nos desapegarmos, nos despojarmos daquilo que ainda não conseguimos, enquanto encarnados, nos desapegarmos. Por isso que tem essa mensagem de Humberto Campos, intitulada Treino para a Morte, que ele nos ensina a nos desapegarmos de vários elementos da vida que se constituem pontos de apego nosso. Porque isso vai acabar ajudando a gente na hora do desencarne ali, né? Exatamente. É um exercício diário, não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Concordo, Jorge. Acho que é uma barreira que a gente tem que tentar quebrar, né? Esse apego, esse negócio mais instintivo, né? Que fica amarrando a gente em muitas coisas, né? Em bens, em coisas que a gente tem que ir diluindo conforme o tempo, né? Eu acho que só assim a gente vai ter aí um desligamento um pouco mais tranquilo, não é? Sim, exatamente. E, claro, nós vamos aí citar um exemplo de um Mahatma, como foi o caso do Gandhi. Em 1948, sofreu um atentado, o seu assassino se aproximou dele, de frente dele sacou o revólver e deu um tiro nele. Ele ainda, encarnado, ele reverenciou, estou falando de um Gandhi, mas eles existem para que nós nos espelhemos no exemplo deles. São missionários aí que Exatamente. estão aí, né? Ele reverenciou o seu assassino e teve força para dizer, oh meu Deus. Então, para você ver o grau de desapego dessa criatura diante de uma situação extrema dessa. Extrema, né? Exatamente. Bom, pessoal, vamos aqui para o próximo sorteado, né? Hoje, agora vamos fazer aqui o sorteio do Despertando Sob Chamas, que é do Antônio Lúcio. E o ganhador é o nosso companheiro aí, o Silvio Bernardo, lá de Viseu, Portugal. Aí, Silvio, parabéns, você ganhou o livro, não sei se você já tem esse ou não, né? Bom, nem preciso colocar aqui, né? Você já tem o contato do Sidney, você manda uma mensagem para o Sidney aí e conversa com ele sobre o envio do livro para você. O livro Despertando Sob Chamas. Caso você já tenha o livro, converse com ele, de repente ele tem uma outra edição lá que você ainda não tem, então ele manda para você uma outra edição que não seja o Despertando Sob Chamas. Beleza, Silvio? Valeu, meu querido amigo. Parabéns aí por ter sido sorteado e ganhando aí mais uma obra espírita, né? Vamos ver aqui uma próxima pergunta agora. A pergunta da Maria Garcia Geraldo. Ela pergunta sobre... Deixa eu ver aqui, puxar aqui. Minha pergunta é sobre aquelas correntes que vêm no WhatsApp, até de parentes, ou não. Aí ela fala assim, eu não acredito, eu estou errada nisso? Olá, nossa amiga Maria. Correntes do quê? De oração? Eu acho que aquelas correntes que o pessoal manda mensagem pelo WhatsApp, sabe? Aquelas correntes, tipo assim, envia essa mensagem para mais 10 pessoas, para que... Entendi. Tem um grande porém nisso daí. Tem uma obra de Ernesto Bozano, aí no campo espírito científico, cujo título é Civilizações e Fenômenos Paranormais. Uma coisa assim, é um título grande. E nessa obra, ele comentou algo tão curioso que eu cheguei a destacar isso, o Joe. Dizendo que, na medida que nós entramos num processo psicológico de acreditarmos que se, por exemplo, quebrarmos aquela corrente, se é isso que a nossa amiga está perguntando, sim, e de repente a gente fica com aquilo na cabeça, vou quebrar a corrente, e falaram que se quebrar a corrente, vou ser um azarado. Se a pessoa é facilmente sugestionável, ou seja, entra em pânico, se ela fez, termina. Não porque aquilo vai gerar esse fator negativo, mas a própria mente. Mente da pessoa. A mente cria. E Ernesto Bozano, nessa obra, ele diz que quando a gente, por exemplo, nesses chamados malfeitos, a gente acha que aquilo que fizeram para nós vai nos pegar e a gente precisava realizar certos procedimentos de asepsia, ele diz o seguinte, enquanto cientista italiano que foi, faça, porque senão a sua mente vai começar a criar
aquilo que você acha que vai acontecer. Então, minha irmã, você está com toda a razão. Nós não podemos, obviamente, desprezar ou menosprezar essas práticas que, se constituindo uma corrente de oração para o bem, ótimo, excelente. Aqueles que não quiserem aderir, ninguém é obrigado, naturalmente, mas se aderirem, por que não aderirmos a essa corrente do bem? Não, obviamente, nos submetendo a determinadas práticas e rituais, com devido respeito àqueles que acreditam no acendimento de velas, em paramentação do ambiente, outras coisas, como, por exemplo, incensos, etc. Com devido respeito. Mas se nós quisermos entrar numa corrente dessa, qual o problema? Nenhum. Vamos fortalecer a corrente do bem, dentro daquilo que o Espiritismo puro nos ensinou. Ou seja, quanto mais simples, melhor. Eu penso, Jorge, concordo com você, né? Não desrespeitando as pessoas que gostam disso, né? Que têm as suas práticas. Inclusive, essas práticas de rituais muitas vezes ajudam as pessoas, né? Não desmerecendo, né? Mas eu acho que o mais importante do que você, né, por exemplo, fazer uma oração lida, repetida, ou algum ritual, acender uma vela, o mais importante é você ter um sentido nisso, né? Para que isso traga realmente um sentido interior, né? Para você, algum sentido para você mesmo, algo que mude você, mas eu penso que isso não pode ser algo mecânico, né? Que se for algo mecânico não vai servir para muita coisa, né? Você simplesmente lê ali, mas não absorve nada, você simplesmente acende uma vela, mas está fazendo aquilo ali simplesmente por tradição ou por um ato mecânico mesmo, né? No Livro dos Espíritos tem uma questão que os Espíritos responderam para Kardec, que Deus julga cada um de nós segundo as nossas intenções. Isso. Então, se nós estamos orando ali concentradamente, estamos sabendo qual o objetivo daquilo que nos propusemos a fazer naquele momento, Deus vai julgar segundo as nossas intenções, ou seja, a nossa intenção de nos conectarmos a Ele, estarmos presentes naquele ato. Isso é muito importante, presentes, porque muitas das vezes pessoas que oram muito, mas muitas das vezes elas não estão presentes naquele momento da oração, estão ausentes de pensamento. Exatamente. Só a boca é quem está participando, pronunciando aí a oração, mas o coração está distante. Isso mesmo. E Jesus, ao seu tempo, teve a oportunidade de dizer o seguinte, certa feita, num dos evangelhos: vocês estão vendo essa multidão? Dizendo para os seus apóstolos: eles me amam mais com os lábios do que com o coração. Muitos de nós, às vezes, quando estamos projetando as nossas orações, perguntemos, será que nós estamos muito mais no aspecto verbal, sem que o coração participe? Porque nesse momento é importante a intenção. Intenção quer dizer profundidade, coração, mente, conexão com o Altíssimo, com Deus. Exatamente, Jorge. Eu penso da mesma forma, né? Será que estamos ali apenas verbalizando, né? Colocando para fora e não tornando aquilo para que aquilo tenha algum sentido? Será que estamos só fazendo isso ou realmente estamos lendo aquilo de coração, tentando encontrar, né, algum sentido que nos faça pensar, refletir e melhorar ou colocar aquilo em prática também no nosso dia a dia, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Não adianta nada. Vou dar o exemplo aqui do Centro Espírita, né? Não adianta nada a pessoa, não, porque eu vou no Centro Espírita toda semana, vou mais de uma vez por semana, né? E simplesmente vem só por estar aqui para falar que vem, né? Mas não coloca em prática, ou pelo menos se esforça para colocar em prática aquilo que aprendeu, né? Então acaba se tornando algo mecânico ali que, na minha opinião, não vai ter muito... não vai ter muito sentido, né? E esse divórcio entre o que se professa e aquilo que não se pratica da sua crença, da sua fé, da sua religião, isso Jesus já tratou do seu tempo, na sua época, como hipocrisia. Hipocrisia. Tanto que, claro, ele não fazia isso voluntariamente, mas eram as pessoas que o provocavam. E ele simplesmente, em cada provocação, ele não respondia com uma outra provocação, mas com sabedoria. Aí estão as várias parábolas. Em resposta aos principais dos templos, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, pessoas muito aferradas ao aspecto puramente formalístico
sua crença, mas em essência, infelizmente, estavam muito distantes. E aí Jesus dizia, hipócritas, ou seja, pregam uma coisa, mas fazem outra absolutamente diferente. É a hipocrisia. Concordo. Próxima pergunta aqui é outra pergunta da Patrícia, lá de São Paulo. Jesus, há 2000 anos, já ensinava como devemos fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Suas palavras têm motivado muito a gente ao longo dos milênios, mas o apelo da doutrina espírita parece ser bem maior, porquanto, embora numa minoria em nosso país, os espíritas realizam significativo trabalho nesse campo. Então a pergunta, a que atribuir esse comportamento? A Patrícia de São Paulo. Oi, Patrícia. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua participação. É verdade, amiga. Nós, observando essas revelações que o nosso planeta Terra já sediou e vem sediando, nós vimos a primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e a terceira com o Espiritismo. E no Evangelho de João, Jesus, ele diz para o seu colégio de apóstolos, para os seus discípulos e até simpatizantes da sua doutrina, que ele iria retornar ao Pai, à casa do Pai novamente. Ele teria que partir desse mundo. Mas, em partindo, ele não iria nos deixar a sós, sem um consolador. Não iríamos ficar órfãos. Por quê? Porque quando Jesus disse que ele teria que voltar para o Pai, os apóstolos ficaram angustiados e aflitos sabendo que Jesus iria partir. E sentiram aquela sensação de desproteção, de orfandade. Quando veio Jesus em socorro deles e disse, não vos deixarei órfãos, porém enviarei o meu Consolador prometido, que haverá de ampliar tudo aquilo que eu falei e ainda dar-lhe mais amplitude no conhecimento, no entendimento, na compreensão. E aí, sem qualquer orgulho, sem qualquer lampejo de vaidade, está aí o Espiritismo, que cuida dessa meta estabelecida por Jesus, ampliando o alcance dos seus ensinos, inclusive nos mostrando causa e efeito, causa e consequência de nossas atitudes. Enquanto Jesus ele fincou as balizas mestras da sua doutrina, veio o Espiritismo e edificou as paredes, o teto, com os detalhes que nós vemos pelas obras básicas e pelas complementares através da mediunidade do Chico e daqueles outros que estão aí complementando ou complementaram também a doutrina espírita com várias informações. Então ela tem um grau de penetração, de profundidade muito grande. Tem um aspecto psicológico profundo em nosso entendimento que nos mostra ou nós fazemos isso ou infelizmente já saberemos quais são as consequências de nossas omissões ou ações impensadas. Exatamente, Jorge. Bom, a próxima pergunta aqui é do... Deixa eu ver... Tá sem o nome aqui. Eu não sei de quem que é a pergunta. Se manifeste aí, por favor. Tem muitos familiares evangélicos que insistem naquele fato que ficaremos dormindo, entre aspas, até o juízo final, como está escrito na Bíblia. Aí a pessoa pergunta como lidar e responder sem causar conflito. Hoje, por exemplo, fiquei calada. Olá, nossa amiga. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. Uma pergunta bastante interessante. E a doutrina diante dessas situações, a doutrina espírita, que é uma doutrina de acolhimento, de paciência, de tolerância. Então nós temos que adotar esse comportamento de tolerância para com os nossos irmãos de outras crenças, lembrando que cada um estamos na condição de irmãos uns dos outros, embora com entendimentos diversos. E que em função dessa diversidade de entendimento no campo religioso, não quer significar que nós devamos nos municiarmos com balas e partirmos para uma guerrilha verbal, uma disputa verbal, muito pelo contrário. Disse Jesus o seguinte, que nós não deveríamos, em hipótese alguma, lançarmos pérolas aos porcos. Traduzindo, pérolas é tempo, são palavras. Significando que, às vezes, desde que as pessoas estejam ali hermeticamente fechadas naquele sistema de crença,
em hipótese alguma, a não ser que a pessoa dê abertura e nos pergunte, o que é muito diferente. Como eu tive no passado, Joe, um camarada de trabalho evangélico, eu já fui evangélico da linha presbiteriana independente do Brasil e aprendi muito. E ele era da linha evangélica e eu espírita. Então nós começamos a manter uma amizade profissional muito grande que foi, com o tempo, aumentando, a ponto de um dia ele perguntar: qual a sua religião? Eu falei: espírita. Olhei bem nos olhos dele, ele tomou um susto, digamos assim, um primeiro impacto que é natural, e perguntei a dele, ele respondeu, tal, etc. E aí ele se interessou por saber quais eram os princípios que nós seguimos, porque até então ele disse que tinha péssimas informações a respeito. A confusão que se faz com espiritismo. Espiritismo é uma coisa. Espiritualismo é outra coisa. Outra coisa. Não é espiritismo. É. Tem uma proximidade com o espiritismo, porque, por exemplo, tem a mediunidade, tem a comunicabilidade e outras coisas, mas não é espiritismo. Espiritismo é isso que nós conhecemos em torno de uma doutrina que está aí alicerçada numa base doutrinária profunda, inclusive. Enfim. Inclusive no estudo científico profundo, né? Feito por Kardec ali. Sim, exatamente. E aí, com o tempo, nós fomos conversando, dialogando, tal, etc. Ele naquela abertura, naquele respeito. E uma vez, inclusive, ele chegou a dizer assim: tô achando tudo muito isso interessante que você está falando. Gostaria de conhecer. E ele veio aqui na casa um dia para conhecer. Que legal. Olha que bacana. Aí ele disse: gostaria que você fosse na minha igreja. E eu fui. Depois não tivemos mais contatos, já foi lá pelos idos do ano de 94, 95. Então, minha irmã, quando as pessoas criam essas brechas de interesse, ótimo, mas não tenhamos interesse proselitista, ou seja, de trazê-los para a nossa doutrina, pelo contrário. Se eles querem um esclarecimento, vamos prestar um esclarecimento. Se eles se fecham, e não seremos nós que iremos tentar arrombar aquela porta para fazer com que a pessoa entenda de uma vez por todas como que é o que nós, enquanto espíritas, professamos, nunca façamos isso. Kardec nos ensina os espíritos também a não termos espírito proselitista, ou seja, de fazermos adeptos. Muito pelo contrário, que o espiritismo não vem pela força, mas vem pelo exemplo de cada um de nós. Concordo, Jorge. Eu acho que a gente não tem que se impor, não é? Sim. A não ser que a pessoa venha perguntar, né? A gente pode tocar na sua vida ali e sei lá, não entrar nessa discussão, porque muitas vezes pode até causar ali um clima meio áspero, né? Sim. Então, corretíssima atitude dessa nossa irmã, quando percebeu que dali provavelmente iria nascer um conflito. O silêncio indica sinal de sabedoria. O silêncio já é uma resposta. Concordo. Eu acho que a gente fica em silêncio e a nossa... eu acho que nós temos dois grandes objetivos, né, na doutrina espírita, que o primeiro eu acho que é respeitar, né? Acho que o primeiro é respeitar as outras pessoas, né? Princípio básico, então, né? Então, e eu acho que o segundo ali é a gente tornar isso uma ferramenta de informação, né? Que a gente informe as pessoas sobre isso e não, como o Jorge disse, queira ali arrombar a porta, né? E querer entrar à força, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que usar isso como uma informação que nos faz bem. E se alguém perguntar, se alguém estiver disposto, curioso a saber, a gente informa, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas como é que as pessoas vão acabar se interessando se a gente não fizer aí uma divulgação ou tentar conversar com a pessoa sobre isso? Eu penso que as atitudes, né, são muito válidas nesse aspecto, né, Jorge? Você fala assim, olha, se a pessoa te pergunta, qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Beleza. A pessoa não te pergunta mais nada, acho que uma boa maneira de você tornar isso curioso e fazer com que a pessoa venha perguntar para você são as atitudes, né? O exemplo que a gente tanto aprende aqui, não é mesmo? Exatamente. Eu gosto muito de ver os vídeos do Divaldo, Haroldo e muitos outros, que eu sempre aprendo com eles. E gosto muito de ver ali nos comentários, por exemplo, do YouTube. E eu vejo, por exemplo, nos vídeos do Divaldo, pessoas ali se declarando evangélicas. Então já está havendo um processo de divulgação. A divulgação hoje é muito democrática. A internet veio para democratizar a informação. Está aí para todo mundo. Está aí para todo mundo.
Então, se a pessoa se interessa por aquele assunto, ela vai lá, clica e começa então a assistir, como muitos casos dos evangélicos que estão ali no vídeo de Valdo. E olha só que lindo. As pessoas dizendo assim, nem por isso a pessoa vai deixar de ser evangélica, pelo fato de estar assistindo uma palestra espírita, e nós deixaremos de ser espírita, porque nós assistimos uma palestra evangélica, como eu assisto, que é do pastor Caio Fábio. Gosto muito do pastor Caio Fábio. Tudo visando o aprendizado. Aí então eu vi ali as informações das pessoas dizendo assim, eu sou evangélica, eu sou evangélico. Estou assistindo o vídeo desse senhor Divaldo e estou achando muito curioso, muito interessante, estou aprendendo muito, porque Deus é um. Olha só o grau de maturidade dessas pessoas. Sim. Então não foi Divaldo que foi lá na casa delas e bateu, arrombando a porta, agora você vai ter que entender isso aqui goela abaixo. Não, tá lá, publicado. Então, cada um que se sentir tocado por aquilo, vai, assiste. O que achar interessante, absorve, que não lhe interessar também não vai ser motivo de crítica. É saber separar uma coisa da outra. Eu acho que a última coisa que nós queremos é algum tipo de conflito, né? Então, que Jamais. se torne isso algo tranquilo e leve, né? Não é, Jorge? É o bom senso, né, John? Bom senso, exatamente. A pergunta agora é da Ana Ribeiro. Eu sonho muito que estou quase sempre no mesmo lugar que não conheço, e quando acordo, me encontro perdida. Pergunto, quando dormimos, saímos passear por aí? Falamos um pouquinho já sobre isso, mas... Oi, Ana. Saímos, né? Quando eu vejo o nome Ana, eu tento pronunciar de trás para frente, é bem difícil, né, John? É difícil, é complicado fazer isso. Boa tarde, amigo. Obrigado pelo carinho da sua participação. Que Jesus abençoe você e todos. Amiga, tem uma obra muito interessante intitulada Divaldo Responde. Ele cuida muito desse aspecto do sono e dos sonhos. Assim também como Kardec tratou desse assunto, que é um assunto muito curioso, que está atrelado a um fenômeno que todos nós nos submetemos todas as noites quando nós, ou aqueles que eventualmente dormem durante o dia, enfim, se submetem. O sono, se costuma dizer que é primo irmão da morte. Por quê? Porque no sono, o sono é para o aspecto físico, o sonho é para o espírito. E o sonho nada mais é do que um desacoplamento, um desprendimento parcial de nosso ser espiritual em relação ao corpo. Então ele se desprende, por isso que se fala que tem uma proximidade muito grande com a morte, porque na morte nós nos desprendemos totalmente. No sono, parcialmente. E aí, o que acontece? Nós nos projetamos no além, espiritualmente falando. E existem os sonhos tipicamente espirituais, que são esses, diz Divaldo nessa obra, Divaldo Responde. São sonhos tipicamente espirituais, são aqueles que nós saímos do nosso corpo e vamos ter no além. Seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Temos os sonhos puramente subjetivos, psicológicos ou subconscienciais, que é aquele, por exemplo, John, que nós estamos preocupados com alguma coisa. Esse é o mais comum, né? É o mais comum. Estamos preocupados com alguma coisa e aquilo não sai da nossa cabeça, nós vamos deitar preocupado com aquilo e quando dormimos nós sonhamos com aquele problema. Aquilo não é só porque nós não nos desprendemos. É a mente projetando uma imagem. Então não é um sonho tipicamente espiritual, é um sonho subconsciencial. Temos a modalidade de sonhos fisiológicos, que são aqueles, por exemplo, por isso que se orienta antes de deitarmos, fazermos uma ceia bem leve, alguma coisa muito leve, porque se você comer alguma coisa muito pesada, pode ser que aquilo não caia bem. E o professor Henrique Rodrigues, naquela obra A Ciência do Espírito, ele diz, por exemplo, citando esse exemplo de um sono fisiológico, ou um sonho fisiológico, quando você come alguma coisa que distende o seu intestino e você está dormindo, aquilo provoca uma distensão abdominal quando você está dormindo, aquilo projeta no teu cérebro, o cérebro desenha uma imagem que você se sente um balão inflado. Nossa, à noite tive um pesadelo. O que você sonhou? Eu sonhei que era um balão que estava flutuando, mas não é. É uma reação fisiológica que produziu um efeito onírico, ou seja, psicológico, uma imagem, e não é sonho espiritual. Então você que sonha, a nossa irmã Ana, que está em tal ou qual localidade, é muito provável que você esteja assim. E nós vemos muito dessa questão do sonho tratado, por exemplo, por Leon Denis naquela obra Problemas do Ser, do Destino e da Dor,
quando ele comenta que muitos de nós nos projetamos. E no Invisível também ele comenta sobre esses 3 tipos de sonhos que eu acabei de citar. Então acontece, nós temos que analisar. É até interessante, às vezes, anotarmos as experiências com esses sonhos que nós estamos tendo. Pode ser que estamos voltando ao passado, pode ser que nós estamos indo para um determinado local do mundo espiritual, ou temos que analisar e verificarmos se isso também não se trata de uma coisa meramente subjetiva, psicológica. Mas tudo aí é questão de análise, de estudo. Concordo. Próxima pergunta aqui, na verdade é um comentário de João Carlos de Pederneiras. Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Confere? Verdade, confere. Inclusive, me recorda aquela obra de Emmanuel, Renúncia. Nós temos o espírito de quem? De Alcione, que, segundo narra Emmanuel nessa obra Renúncia, Alcione estava numa situação espiritual, mas tão assim elevada, que os mentores dela chegaram a dizer para ela que ela já não tinha mais necessidade de reencarnar. Tal o grau de evolução que ela adquiriu, ao menos aqui na Terra, não tinha mais necessidade. Uhum. E aí, ela tinha alguém muito próximo do seu coração, que ainda estava aqui na Terra, capengando com as dificuldades existenciais. Foi quando ela pediu para esse maioral do mundo espiritual que ela gostaria de voltar à retaguarda da vida na Terra para ajudar aquele seu próximo do coração a vencer aquela etapa, aquela prova. E o mentor disse, as coisas na Terra não estão nada bem. Isso lá pelo século XV, período da Idade Média, período das trevas, no período em que estava aí já explodindo a peste bubônica, ou a peste negra. E o que Alcione fez? Veio ao mundo. E ela própria contraiu a peste bubônica. Sofreu horrores. É o que nosso irmão José Carlos disse aí, nesse comentário. Ela estava espiando, estava passando por alguma prova, assim como Jesus estava espiando, passando por alguma prova. Não, são espíritos de alta envergadura que muitas das vezes escolhem esses caminhos aí, sabendo que eles vão enfrentar, mas nem significa que o fato de eles enfrentarem a adversidade, que é inerente ao nosso mundo de provas e expiações, que impera o que é a maldade, o orgulho e o crime, eles estarão submetidos às regras do mundo, mostrando, inclusive, Joe, que não há privilégio para aqueles mesmos que estão aí numa situação de elevação, quando vem para cá. Quando vem para cá, porque eles vão ter que submeter às regras desse mundo, e as regras aqui não são nada boas. É. Jesus foi morto na cruz. É. Não tem nenhum privilégio, né? Isso é verdade. Exatamente. E Alcione, nessa obra Renúncia, sofreu horrores nesse período. Quem lê essa obra, é uma obra que às vezes leva até as lágrimas pelo sofrimento desse espírito, e nem por isso tinha que passar absolutamente nada. Não era prova nem expiação. Era uma missão. Eles vêm em missão. E sabendo que a missão, para desempenhá-la, você vai ter que sofrer. É. Isso é verdade. Ana de Lençóis Paulista, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus é aquele que nós fazemos em prol do nosso próximo. É aquilo que Jesus nos pregou quando ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso parece que não é, mas é um sacrifício, porque muitas das vezes, para nós amar o próximo, nós precisamos nos despojar das nossas misérias, das nossas imperfeições, do nosso orgulho, e começarmos então a entrarmos naquela sintonia do verdadeiro amor, porque até então nós falamos amor aos 4 ventos, mas no entanto não sabemos muito o que é esse amor. Para termos uma ideia pálida desse amor, só irmos lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, cujo título é A Excelência do Amor, quando Paulo diz que o amor tudo crê, tudo pode, tudo supera. Que por mais que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria como tímbalo que retine. Então, essa é uma visão bem interessante acerca do amor. Nos esforçarmos aí pelo próximo, né? Exatamente. Deixarmos de lado o nosso egoísmo, porque perguntaram para Kardec perguntou para os espíritos
Quais as chagas maiores da humanidade? Os espíritos responderam em 2 palavras: o egoísmo e o orgulho. São as chagas, as pragas da humanidade. Porque quando a humanidade não... Seria utópico pensarmos que isso vai ser extinto por completo. Nos mundos superiores é diferente, já não existe mais. Mas na Terra seria utópico pensarmos. Mas diz os espíritos que se nós conseguíssemos pelo menos dominar essas paixões do egoísmo e do orgulho, isso aqui seria um verdadeiro paraíso. Daríamos muitos passos aí, né, Jorge? Porque em muitas das situações que nós vemos de dificuldade e dor, nós vamos ver o quê? Ou o egoísmo ou o orgulho. Como, por exemplo, essas situações criminosas desses os ilustres políticos e demais apaniguados que roubaram bilhões e bilhões dos cofres públicos nessas falcatruas mirabolantes que, sem entrar no mérito da questão lá do senhor Sérgio Moro, mas conseguiram verificar que isso desviou em torno de 30 a 40 bilhões de reais dos cofres públicos. E hoje nós estamos enfrentando uma pandemia terrível, tenebrosa, onde os hospitais não estão dando conta e muitos estão morrendo por falta de insumos básicos, injeções, medicamento para entubar esses nossos irmãos que estão sofrendo horrores. Muitos, inclusive, permanecendo acordados mesmo, entubados e amarrados num leito. E se desviou 40 bilhões que poderiam ser, dentro aí da praxe formalística dos cofres públicos, ser destinados aos hospitais. Meu Deus, e foi esse valor, um oceano de dinheiro para as mãos de 10, 20, 30, 50 pessoas. Corrupção, né, Jorge? É um grave problema da humanidade ainda, né? Cadê esse dinheiro? Poderia estar sendo usado para construir mais hospitais. A China, quando viu que essa bomba ia explodir, o que eles fizeram? Construiu um conglomerado hospitalar absurdo. Gigantesco, né? Investiu o que? O dinheiro público ali. E conseguiu lidar aí com a pandemia. Os primeiros aí a conseguir controlar o negócio, né? É triste. É verdade. É triste. A pergunta de Rejane de Agudos: o vício representa uma deficiência moral? Oi, Rejane. Amiga, é uma situação complicada. Nós, numa única resposta, esgotarmos um tema que é bem complexo. Porque a questão das drogas vai muito além de uma defecção, de uma imperfeição moral. Existem vários fatores aí em jogo. Inclusive, nós vemos que pessoas que, infelizmente, estavam numa situação aparentemente bem e, de repente, passou por qualquer mau pedaço na vida e, em função de uma fraqueza, de uma pressão, de uma sugestão, às vezes tem até espíritos perturbadores, conforme nós vemos naquela obra de Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira, intitulada Memórias da Loucura, em que ele diz que muitos toxicômanos são instigados pelos espíritos trevosos a se entregarem, por exemplo, a essa questão do drogadismo, do uso das drogas, dos estupefacientes, dos alucinógenos, enfim. Então, é um problema complexo. Se eu falar para você, é uma defecção, é uma imperfeição moral, há casos que sim. Há casos que sim. E há outros casos que não dá para nós colocarmos aí nessa vala comum, porque o assunto, repito, é multifatorial. Tem várias causas, múltiplos fatores para simplesmente dizermos num único caminho, não, é uma defecção moral. Em alguns casos Joe. Em alguns casos sem dúvida alguma. Mas noutros existem, como por exemplo, lares cujas crianças vivem submissas aos pais que são drogados, por exemplo, e os pais oferecem droga ali para os filhos. Como se ouve muito nas histórias dos conselheiros de conselhos tutelar, por exemplo, que os pais dão maconha para os filhos fumarem, logo lá com 8, 9, 10 anos de idade. Aí como
podemos dizer que essa criança tem uma defecção, uma imperfeição moral depois que ela cresce num ambiente desse. Então, estão vendo a complexidade do problema? Não dá para eu ir para o único caminho, colocar numa vala comum um problema que é complexo e vasto, quando, bem na verdade, existem várias causas, vários motivos. Vários fatores. Vários fatores. Concordo. Pergunta agora do amigo Reginaldo Marques, aqui de Bauru. Jorge, o que a doutrina espírita pode nos falar a respeito da libertação das penas eternas? Explique-nos que não precisamos temer o diabo, porque ele não existe. Reginaldo, muito obrigado, amigo, pelo carinho da sua participação, que para nós é muito importante, e nós estamos aprendendo uns com os outros. Deixar bem claro aqui que eu não sou professor, sou aluno tanto quanto todos. Amigo, um tratado de Código Penal divino, digamos assim, é a obra publicada por Kardec intitulada Céu e Inferno. Ali ele trata dessas questões das denominadas penas eternas que, infelizmente, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, mas nós estamos projetando uma opinião da doutrina, com devido respeito. Não existem as chamadas penas eternas. Porque o próprio Cristo, nas suas diversas parábolas, nos ensinou isso. Que não existe esse castigo eterno, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que se distanciou do amor e da paternidade de Deus e foi para o mundo dos prazeres. E que, quando se viu o abraço com o sofrimento, com a dor, portanto, na penitência, já estava cumprindo uma pena, pensou, meu pai é muito bom. Acredito que se eu voltar pelo menos para trabalhar como os servos dele trabalham, que comem muito melhor do que os porcos, que eu como com os porcos aqui hoje, nesse sofrimento, eu tenho certeza que ele vai me admitir novamente. Olha só, Jesus contou essa história do filho pródigo. E ele volta para a casa do pai. O pai aí quem que é? É Deus. E narra a parábola que o pai ele está lá na propriedade. Ao longe ele vê um vulto lá no horizonte. Uma silhueta. E ele reconhece aquela silhueta. É o meu filho que está voltando. Ele sai de dentro da propriedade, vai correndo de encontro ao filho. Ele não espera o filho chegar até ele. E aí, no final da parábola, Jesus diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que um não pecador, porque ele não precisa se arrepender, que ele está ali, na boa, no equilíbrio, na harmonia. É verdade. E em Ezequiel, lá no Velho Testamento, um profeta da Antiguidade, no capítulo 33 do versículo 11, Ezequiel diz algo muito interessante sobre, expressamente aí no Velho Testamento, que nós precisamos refletir, muitos passam batido e não prestam atenção, quando Ezequiel disse, atribuindo a Deus a seguinte fala, e eu não desejo, e Deus disse, eu não desejo a morte do ímpio, eu não desejo a morte do pecador, mas eu desejo, diz Deus, que o pecador se regenere e tenha vida eterna. Olhem só, que pérola! Então, meu amigo, realmente, diabo significa diabolo, homem mau. O verdadeiro diabo são aqueles que estão aqui na terra. Não precisa ter chifres, dentes pontiagudos, estar com tridente lá no caldeirão do inferno. Nós vemos os diabos aqui pelo mundo e os encarnados. E diabo vem de diabolos, que significa homem mau. Uhum. Não necessariamente um anjo mau. Não é um Deus mau, né? Malvado, não. Eterno, malvado, né? Não. Concordo. Vamos aqui para mais um sorteio. E o sorteado agora foi o Fabrício Pereira Jorge, cidade Tapiciguara de Minas Gerais. Ganhou o livro, então, o Contos do Além. Deixa eu pegar aqui a fotinha do Contos do Além. Então tá aí, ó, Contos do Além, o Fabrício Pereira Jorge, Tapiciguara de Minas Gerais. Nunca ouvi falar do nome dessa cidade. Eu também não. Tapiciguara. Cheguei a pensar que é uma cidade lá do Nordeste, pelo nome, né? Mas interessante. Parabéns ao nosso irmão. Parabéns. Então tá aí o livro. E aqui as informações de contato para você, Fabrício Pereira Jorge. 1948@uol.com.br é o e-mail do Sidney. O WhatsApp 14998101948
E o telefone particular dele, né, para você fazer a ligação, 14 99772 5892. Então você envia uma mensagem aí para o Sidney, o Fabrício, mande o seu endereço para ele, né, fale com ele tudo certinho, que ele vai estar enviando para você essa edição do livro Contos do Além, do Humberto Ferreira, tá certo? Vamos então, temos ainda 25 minutinhos aqui de programa, Jorge. A próxima pergunta é do Wilson Júnior. Na verdade, a pergunta é da Simone, né? Simone aqui de Bauru. Minha filha sonhou que tinha alguma coisa puxando ela. Ela acordou sentindo uma respiração na nuca dela e as costas pesadas. O que pode ser? É a pergunta da Simone aqui de Bauru. Boa tarde, Simone. Obrigado pelo carinho da sua participação. Vou responder a sua pergunta com uma experiência da qual eu vivenciei quando criança. Eu tinha 10 anos na época. Isso foi em abril de 1981, com o óbito da minha avózinha, que 2 semanas depois, que eu mencionei logo no início do programa, o espírito dela passou a transitar por nossa casa. E aconteceu, Simone, Joe, numa determinada ocasião, isso obviamente à noite, eu dormia no beliche em cima e o meu irmão, que dormia no beliche embaixo, viajou com meu pai para Franca. Meu pai levou ele para viajar para Franca. Ficou minha mãe, meu irmão mais novo e eu. E esse meu irmão que viajou, eu resolvi dormir no lugar dele, no beliche embaixo. Queria saber qual era a sensação. Pra quê? Nesse período que minha avó tinha desencarnado. Aí, Simone, depois você tira as conclusões em relação à questão da sua filha, tá? Eu estava deitado, já era de madrugada, estava acordado. A dificuldade que eu tinha, logo na pergunta que a nossa irmã fez lá sobre insônia, para dormir, era uma autossabotagem, com medo de dormir e ser pego. Então ficava lá segurando o sono, enquanto criança de 10 anos. E escutei o espírito da minha avó andando, zanzando pela cozinha, mexendo no armário, nas coisas, gemendo, às vezes chorando. E caminhando pela casa. Você pergunta, como que você sabia que ela caminhava pela casa? Nossa casa era de madeira, era muito humilde. Então era assoalho. A maioria das madeiras todas despregadas. Então conforme você andava, rangia. E olha só, você fala, mas espírito tem peso? Olha que coisa curiosa. Mas enfim, aí já é outro aspecto da questão. E eu estava deitado, o beliche embaixo. E aí ouvindo, falei, nossa, agora ela vem perto. Por que que eu fui deitar aqui embaixo? Em cima eu ficava ali, de baixo, tremendo que nem vara verde, me sentia protegido. Agora embaixo, tá descoberto. E daqui a pouco, Simone, senti... É uma sensação desagradabilíssima quando a gente não conhece o fenômeno. Senti a minha avó sentar na cabeceira da minha cama, aí do beliche, sentou. O colchão afundou. Nossa Senhora! E daqui a pouco senti um leve empurrão aqui nas minhas costas, me empurrou para o canto e a coberta, ela foi puxada. Aí nessa hora eu não aguentei. Aí eu dei um berro, um grito. Minha mãe acordou desesperada, tal, etc. Foi aquele Deus nos acuda. Então, Simone, com base nesse exemplo que eu tive de uma presença de uma entidade na minha casa com a mesma sensação que a tua filha teve, abstraindo outras causas prováveis dessa sensação que ela teve, posso dizer, com base no meu exemplo, é preciso que se avalie mais a questão, mas de uma forma superficial, dou o meu exemplo dizendo que pode ser que ela tenha tido aí de fato um contato com uma entidade que ali se aproximou dela, tanto que ela ouviu, parece um resfolegar, né? um respirar ali ao pé do ouvido, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que fazer? Orar, conversar com a sua criança, não invalidar a fala dela, porque tem adultos que... Eu tinha medo dos meus pais invalidar, porque a nossa educação, que é a educação antiga, muito excelente, lógico, mas eu tinha medo deles invalidarem se eu falasse alguma coisa, então eu ficava quieto, ia comigo mesmo, tentando entender aquela dinâmica ali. Então, ótimo que a tua filha tenha essa abertura e falou para você a sensação. Fala assim, que bom, minha filha. Acontece, pode ser que algum ser, alguma entidade, se ela tem preparo para isso, enfim, tem que ver a faixa etária, etc e tal,
E conversar, tratar isso de uma forma absolutamente normal, falar, vamos fazer uma prece antes de nós dormirmos para que os bons espíritos, os anjos guardiões, estejam aqui em nossa casa e assim por diante. Concordo. Aquilo que já falamos, né, Jorge? Muitas Sim. vezes o preparo, né, ali, primeiro, às vezes não é nem um espírito obsessor, às vezes é só um espírito se aproximando ou querendo ajuda, querendo comunicar-se, falar alguma coisa, né? Exatamente. De repente aí a criança tem alguma facilidade aí, né, em ligação mediúnica com o mundo espiritual. Acho que a questão é mais de orientação mesmo, né? Praticar o evangelho em casa, né? Participar de mais estudos, acho que Exatamente. vai se resolvendo, né? Essas ferramentas são muito importantes. Tá. Daqui a pouquinho a gente faremos aí mais 2 sorteios, tá, pessoal? De livros, então vamos deixando aí. Pinga Fogo, o nome da cidade de vocês. Gente... Eu não coloquei meu nome aí, Joey. Não, aí é marmelada, hein? Aí é marmelada, aí não pode. Pergunta da Patrícia de São Paulo: qual a importância de nossa participação em atividades comunitárias, principalmente em países como o nosso? Oi, Patrícia. Pergunta muito interessante. Sabe por quê, amiga? Porque naquela obra, Joe, intitulada Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, aí no campo da psicologia, na minha obra, cuja edição é a 10ª edição, as páginas 98 a 102, ele menciona uma grande psicóloga norte-americana de nome Diane Tice. E Diane Tice fez um estudo, um levantamento sobre o instrumental que nós, depois de um longo estudo que ela fez, os que eventualmente nos encontremos deprimidos, portanto, aí é uma profilaxia à depressão, um tratamento para depressão, além dos tratamentos convencionais. Ela diz, olha que curioso, Joe, prática de exercícios físicos, ela falou que a caminhada faz muito bem. Apego a Deus, olha só, apego a Deus. Concordo. Oração. E agora o mais curioso. Atividades no campo da filantropia. Aí nessa obra ela chega a dizer assim, eis aí um ponto crucial para muitos que estão em depressão, porque ela falou assim, se valendo de um procedimento dentro da psicologia, intitulada contenção cognitiva, que significa o quê? Quando você se ativa, se entrega à filantropia. Porque muitos de nós choramos as nossas próprias dificuldades e às vezes não olhamos ao nosso derredor os que estão, por exemplo, passando por dificuldades maiores do que a nossa. Não que isso invalide as nossas dores e conflitos emocionais, muito pelo contrário, deixa muito bem claro isso. Mas, doutora Diane Tice, nessa obra Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ela disse o seguinte, Joe, que se recomenda a prática da filantropia, aí ela diz assim, pouco utilizada, olha só, pouco utilizada, porque o indivíduo que está num processo depressivo, conflituoso que seja, vai ver no sofrimento do outro e tirar conclusões de que ele está numa situação bem privilegiada, como, por exemplo, nós estamos enfrentando essa pandemia difícil, dolorosa, podemos respirar. Podemos chegar à nossa casa, ter ali na despensa os alimentos, mesmo que sejam os básicos. Quando se saiu na semana passada uma estatística assombrosa aqui no nosso país, que 10% da nossa população, por causa da pandemia, está passando fome, Joe. Então, eis aí, portanto, nossa amiga, a importância de nós sairmos do nosso conforto ou das nossas queixas, às vezes, não procedentes, e nos ativarmos do campo da filantropia, sim. Porque o próprio Cristo, ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através daquilo que eu vos ensinei. E o que Jesus ensinou, ele não só pregou, mas ele estava sempre ali em contato com a multidão, dando de comer, dando de beber, consolando os corações em aflição, curando os enfermos, levantando os que estavam considerados mortos e por aí vai. Então, minha irmã, Patrícia, é Patrícia, né? Realmente, Patrícia, você tocou numa questão sensível, imprescindível, sempre, principalmente nos tempos atuais,
quando tivemos notícia na semana passada de que em torno de 10% de nossos irmãos brasileiros estão com os pratos e os estômagos vazios. Lamentável. Lamentável mesmo, exatamente. Bom, próxima pergunta, Jorge, temos aqui a pergunta do Natal Silva. Boa tarde a todos. Antes de encarnarmos, fazemos planos para a nova vida, porém não lembramos o que combinamos? Como saber se estamos no caminho certo? Obrigado. Boa tarde, Natálcio. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. Essa é uma pergunta legal, né? Porque se a gente faz toda essa preparação, né, Jorge? Se a gente muitas vezes participa ali da nossa programação, depois chega aqui e a gente acaba se esquecendo. Como é que a gente sabe, então, se estamos no caminho certo daquilo que foi programado, né? Exatamente. Tem uma obra, Natálcio, do Humberto Campos, ou Irmão X, intitulada Contos desta e de Outra Vida. E ali, se você pegar essa obra e for no capítulo cujo título é Secundino, é o personagem dessa obra, ele estava no além, desencarnado, se preparando para reencarnar. E enquanto ele estava nessa erraticidade, que é um período entre a última existência e a próxima, portanto, na espiritualidade, ele estava se preparando para reencarnar. E os espíritos, Joe, e ele, Secundino, pactou o seguinte: meus irmãos, gostaria que vocês me dessem, e para isso ele tem que ter merecimento, oportunidade para que nessa reencarnação que está sendo preparada, para que eu usasse dos meus recursos, da inteligência, do tempo e do dinheiro, para que eu possa investir na orfandade, em crianças órfãs. Criaram uma creche, orfanato, que seja, enfim. Ok. Os espíritos verificaram. Sim, você tem cabedal para isso. Você tem merecimento. Você vai reencarnar, vai ter uma vida material relativamente tranquila, vai ter um corpo saudável, você vai ter tudo aí à sua disposição para você desenvolver esse seu projeto. Não esqueça. E ele perguntou, para eu não esquecer, vai ter o seu guia protetor, que vai ser a sua consciência. Igual o Pinóquio, lembra do desenho do Pinóquio? Olha só, a sua consciência. O grilo era o grilo a consciência do Pinóquio. É. O grilinho falante, eu sou a sua consciência. É. E nós temos os nossos espíritos guias, que é a nossa consciência, digamos assim. Ele reencarnou. Cresceu, estudou, começou aí a entrar no ramo imobiliário e fazer faturar, ganhar. Começou a construir patrimônio, comprar patrimônio, enriqueceu. E a ideia do seu mentor, sempre ali, Secundino, estou te lembrando, olha o projeto que você fixou. Então nós temos os guias espirituais, Natálcio. Nós temos guias espirituais. Semelhantemente no capítulo 27, salvo engano, de Nosso Lar, reencarne de Dona Laura, quando ela está bem entristecida, sabendo que ela vai reencarnar, o ministro pergunta, por que tanta tristeza e angústia? Porque eu tenho medo do esquecimento que nós nos submetemos no processo reencarnatório lá na Terra. O ministro diz para ela o seguinte, para Dona Laura, calma, Laura, você tem tantos méritos que você vai ter condições de receber influência dos espíritos protetores e de mim, inclusive aqui de Nosso Lar, para que você não se esqueça dos compromissos firmados. Olha só que interessante. Então, todos nós temos esses espíritos guias que nos dão as orientações, as advertências, cuidado, você está perdendo tempo, olha que... Aí, Secundino, sempre lembrando, sendo lembrado pelo seu mentor, agora não, isso é besteira, nossa, de onde que vem essa ideia? E ali, rechaçando as ideias do seu protetor. Do seu protetor. Até que um belo dia, ele estava transitando lá por umas ruas da cidade, ele não viu uma casca de banana, levou um tombo espetacular naquela casca de banana, se esborrachou todo, foi parar no hospital, aí uma coisa vai puxando a outra, já estava com uma certa idade, e começou a chorar, a abençoada dor instrumental de nosso progresso e evolução, como certa feita, alguém disse o seguinte, você está chorando porque você está enfrentando uma situação tão difícil, passando por um padecimento tão difícil na sua vida, né, numa situação de dor? Pois é, respondeu o que estava chorando. E essa pessoa que estava bem disse assim, então ore por mim, porque os que estão sofrendo estão mais próximos de Deus. É a dor que nos aproxima de Deus. E Secundino se aproximou de Deus na hora da dor, da dificuldade ali no hospital. Chorou amargamente e prometeu, nossa,
tô com uma ideia agora de criar um projeto para cuidar dos órfãos. Eu tenho capital, tenho dinheiro, tenho tudo para isso. Aí o mentor dele, espiritualmente falando, bateu no ombro dele e disse assim: Secundino, esse tempo já foi, meu filho. Você está com os dias contados. Você vai desencarnar de pneumonia daqui uns dias. Já era. Agora é só na próxima, né? Só na próxima. É. Então, Natálcio, tá aí. Essa lembrança que todos nós temos, mas às vezes fazemos ouvidos moucos, ou seja, surdos, às orientações desses espíritos guias. As inspirações, né? As Muitas inspirações vezes a que nos gente chegam. deixam passar, não fazemos corpo mole, né? Exatamente. É isso. É verdade. A próxima pergunta aqui é a pergunta da Ana Pessoa. Ivone do Amaral Pereira, do livro Memórias dos Suicidas, aguardou 26 anos para publicar o seu livro. Os médiuns hoje em dia precisam ter cuidado mediante as comunicações que recebe? É a Ana? Ana Pessoa. Ó, pra você, Ana. Parabéns pela pergunta. Isso é muito verdadeiro. Porque, infelizmente, basta a pessoa concentrar-se, achar que está à mercê de um espírito superior ou não, e psicografar, para em 2 tempos ela arrumar qualquer editora aí, aquilo já estar publicado em forma de livro, pelo espírito de não sei o que. Isso é muito sério. Porque esses grandes médios, até mesmo o Chico Xavier, quando ele recebeu lá as primeiras informações que gerou o Parnaso de Além Túmulo, ele levou para o presidente, houve toda aquela, o presidente da federação, houve toda aquela cautela, todo aquele cuidado, como é o caso de Ivone, 26 anos ali engavetado. Ou seja, recebi uma mensagem, mas não tem conhecimento suficiente para saber se tem um embasamento bom ou não, né? Um embasamento doutrinário ou não. Divaldo já se pronunciou a respeito há alguns anos atrás. Ele chega a dizer que é o chamado milagre da multiplicação das obras espíritas, e essa multiplicidade de obras, muitas delas às vezes, sem qualquer compromisso com a pureza doutrinária. Lá no ano de 2000, Joe, eu fiz parte de um grupo de avaliadores de obras de uma instituição aqui da cidade de Bauru. Não estou querendo me colocar numa situação de superioridade, muito pelo contrário. Mas, sintetizando um assunto longo, nós avaliávamos as obras pelo seu conteúdo doutrinário, tal, tudo, vários aspectos. E digo para você que de várias obras, umas 10 obras, você tinha que ler de cabo a rabo. Vamos pôr assim, de 10 obras que eu li, 2 apenas passou pelo crivo do aspecto doutrinário. O resto eu reprovei tudo. Por quê? Porque contrariava, inclusive, a orientação de Kardec, dos Espíritos de Jesus, das obras complementares, como são as obras do Chico, contrariando, criando confusão, uma verdadeira torre de Babel dentro do Espiritismo. Então, minha amiga, excelente assunto. É preciso ter uma comissão de avaliação para verificar se aquela obra realmente atende a todos os quesitos e requisitos doutrinários. Porque se não passar num único quesito, tem que ser reprovada. Sabe por quê? Porque, olha só, naquela obra intitulada No Mundo de Chico Xavier, Chico disse o seguinte, ali, naquela obra biográfica de Chico, que Emmanuel chegou para ele e falou o seguinte: Chico, se um dia eu, Emmanuel, falar qualquer coisa, uma vírgula que seja, que contrarie Jesus e Kardec, eu vou lhe dizer, fique com Jesus e com Kardec me abandone. Olha só a gravidade. Então, toda e qualquer obra supostamente espírita que você pegue e passe pelo crivo da razão e verifique que ela não atende aos requisitos doutrinários, rechaça. Ora, não foi Jesus quem havia dito que haveria falsos cristos, falsos espíritos, falsos profetas? Está aí. O espiritismo também não está imune a essa proliferação dos falsos autores espirituais. Exatamente. Concordo. Tem que ter um cuidado, né, Jorge? Muito, John. Senão você acaba passando informações erradas e a gente está falando aí de um assunto seríssimo, né?
que influencia demais na vida das pessoas, né? E as trevas estão de olho. É. Se nós pegarmos Esperando aquela uma obra, brechinha aí. uma brecha, se pegarmos aquela obra de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Miranda, Hermínio não, o sobrenome é Miranda, eu esqueci. Mas Trilhas da Libertação, a obra, nós vemos ali que um dos planos das trevas, expressamente traçado, era pegar os espíritas. Pela vaidade, pelo orgulho, pelas paixões. Está lá nessa obra. Trilhas da Libertação. Filomeno de Miranda é o espírito psicografante. O médium é Divaldo. É. Pegar na raiz, né? Bom, temos aqui mais uma pergunta. Vamos fazer então a última pergunta aqui do programa e em seguida a gente faz os sorteios finais, tá bom, pessoal? E a pergunta é do Eliseu, nosso amigo Eliseu. Quando é possível saber quando uma pessoa está com possessão? E quais são essas características que devemos ter para distinguir isso? Amigo Eliseu, obrigado pelo carinho da sua participação. Existe ali na obra de Kardec intitulada A Gênese, lá mais para o finalzinho dos capítulos dessa obra, quando ele trata sobre, inclusive, possessão. A possessão existe dentro do Espiritismo? Existe. O nosso codificador, num primeiro momento, ele rechaçou a existência da possessão. Mas transcorrido um tempo, e nós vamos ver isso na Gênese, nós vamos ver que ele voltou atrás, olha só, o aspecto de um sábio é ter humildade, voltou atrás dizendo que a possessão, depois de ter visto fenômenos de perto, em que o espírito acaba, inclusive, tem um filme interessante, que foi veiculado no ano de 2016, ali em janeiro de 2016, intitulado Fragmentado. Pessoas que muitas das vezes estão sob posse de uma outra entidade, e a entidade inclusive faz uso do corpo dela. Tem uma obra de um grande estudioso espírita, respeitadíssimo, já porém desencarnado, Hermínio Miranda, intitulada Condomínio Espiritual. Espíritos há nessa obra de Hermínio que tomam conta e coabitam o corpo daquele indivíduo como se fosse uma segunda ou terceira personalidade. Ou seja, uma porta ali de obsessão tão aberta que o espírito consegue dominar ali. A pessoa vira um autômato, um teleguiado. É muito sério isso daí. Isso é muito raro, né, Jorge? Raríssimo. Jesus se defrontou no seu tempo com aquele jovem que estava em poder, não de um espírito. Porque Jesus pergunta, quem és tu? Eles respondem, somos uma legião. Legião naquele tempo era uma guarnição soldadesca, militar, do exército romano, composto por 600 soldados. E o jovem estava, não mais, ele estava habitando o corpo, mas é uma espécie de condomínio, conforme Hermínio Miranda comenta nessa obra, cujo título é Condomínio Espiritual, ou seja, uma coabitação de espírito dentro do mesmo corpo do camarada. Parece estranho? Não, está aí, é doutrina pura, inclusive, está lá na Gênesis, Kardec admitindo a ocorrência desse fenômeno, que o espírito se apossa dos centros neuronais da criatura, inclusive, se ela não tiver ali um equilíbrio, ela faz besteiras. Como nos precatar? Aí o tratamento é de desobsessão, um tratamento num grupo desobsessivo, muito sério, muito bem preparado, porque o grupo vai lidar com espíritos da pior categoria espiritual inferior que se possa imaginar às vezes. Como Jesus se defrontou com uma legião de espíritos perturbadores. Como naquela obra de André Luiz intitulada Libertação, tem a personagem Margarida que está sendo obsedada, a mando de Gregório, o espírito das trevas, por 6 dezenas, 60 espíritos perturbadores que estão ali acabando com ela. Então, profilaxia, naquela obra de Sueli Caldas Schubert, intitulada Obsessão e Desobsessão, ele tem toda uma profilaxia, um tratamento, uma prevenção contra essas obsessões graves, inclusive. Oração, vigilância, passes, leitura, laborterapia, como disse a nossa companheira sobre a questão da filantropia, porque isso faz com que a criatura fixe somente no objetivo maior da vida, não fique só ali naquele monoideísmo, que a obsessão cria um monoideísmo, uma ideia fechada dentro de um circuito que não para de gerar aquele pensamento monoideico,
ou seja, uma ideia única. É isso. É interessante, né, Jorge? É algo Sim. raro, mas pode ser que aconteça, né? Tá na doutrina, inclusive. Tá onde isso daí? Você falou? Na Gênesis. Na Vai Gênesis. pegar mais aí nos 3, 4 capítulos finais, Uhum. que trata ali dos fenômenos vivenciados por Jesus e tem ali possessão. Você pode pegar ali, inclusive, no sumário da obra Gênesis, você vai ver ali nos capítulos finais, possessão. Você pode buscar ali que tem esse tema ali muito bem estudado por Kardec. Interessante. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa aqui. Antes de encerrarmos, vamos fazer aqui, então, os dois sorteios, né? Então, quem ganha aqui o livro Pérolas Devolvidas, deixa eu pegar aqui a fotinha do livro. Então, quem ganha o Pérolas Devolvidas é a Camila, aqui de Bauru. Então, ganhou o Pérolas Devolvidas, certo? Então, Camila, você entra em contato aí. Eu acho que você já deve ter ganhado outras vezes, né? Então, entre em contato aí com o Sidney por esses contatos que estão na tela aí. E você vai pegar o Pérolas Devolvidas com o Sidney. Ele vai te enviar aí ou ele vai te enviar pelo correio, ou você pode, como você é de Bauru, você pode passar lá na portaria do prédio dele lá e pegar com ele, né? Então, fica aí os contatos. E parabéns pelo livro, tá? E o último livro que nós sortearemos aqui é A Felicidade Sem Pressa, que vai para Valneide, Senhor do Bonfim, na Bahia. Olha, vai para longe esse aqui, hein? Pois é. Deixa eu anotar aqui, ó. Felicidade Tem Pressa, então, Valneide, parabéns aí. Eu não me lembro de a Valneide ter ganho outra vez, não. A felicidade tem pressa, mas não tem distância, né, Diogo? Não tem distância, é verdade. Vai para longe agora, hein? Vai lá para Bahia, Senhor do Bonfim. Parabéns. Então, Valneide, ó. 1948@uol.com.br, 1499810-1948 ou 1499772-5892 são os contatos aí para você conversar com o Sidney. E lá você vai mandar aí então o seu endereço, conversar com ele se você quer a dedicatória, como o livro A Felicidade Tem Pressa é de autoria do Sidney. Você pode pedir aí, se você quiser a dedicatória, ele escreve lá a dedicatória para você, tá bom? Então, parabéns aí a todos que ganharam os livros de hoje. Então, pessoal, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram de alguma forma, que mandaram suas perguntas, de vocês que ficaram aqui nos bastidores, nos grupos também conversando com a gente, né? Eu só queria dizer, né, como eu sempre digo, tivemos várias perguntas que não foram respondidas por conta do tempo, né? Mas o Espiritismo, eu convido a vocês que participem novamente do próximo programa, das nossas palestras, dos nossos outros programas, porque o Espiritismo é isso mesmo, né? É um estudo aí que a gente tem que estar sempre participando, né? Não é apenas uma vez. Então, se a sua pergunta hoje não foi respondida, com certeza você aprendeu outras coisas, tirou outras dúvidas com a pergunta de outras pessoas, ou até mesmo a sua pergunta pode ter sido respondida, né, com a pergunta de outras pessoas. Mas então fica o convite, continue com a gente, né? Vamos continuar estudando a doutrina espírita. Essa doutrina tanto nos conforta e tanto nos esclarece. Eu vou ficando por aqui e vou pedir para o Jorge então fazer a nossa prece de encerramento também, para ele se despedir, é claro, e fazer a prece de encerramento. E não se esqueçam aí da nossa aguinha fluidificada, assim, ao final da prece a gente pode beber a aguinha, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Jorge, é com você. Joe, muito obrigado pelo carinho da companhia, nossos amigos, nossas amigas. Muito obrigado também pelo carinho da sua companhia, 2 horas de bastante aprendizagem um com os outros. Que Jesus abençoe a todos vocês, ilumine o caminho e se cuidem, fazendo um distanciamento social, usando a máscara, usando o álcool em gel, cuidando da imunidade uns dos outros, que nós vamos passar por esse momento turbulento. Tudo passa, com exceção do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. Então, neste instante, nós agradecemos a Jesus, nosso mestre, amigo e companheiro, por essa dadivosa tarde de aprendizagem, de entendimento e compreensão em torno dessa abençoada doutrina. Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos nós, especialmente aqueles que estão em seus lares, padecendo toda sorte de dor, de dificuldade e de clamor. Abençoa-os, ampare-os e que o Senhor possa consolá-los no teu amor infinito e tende compaixão de todos nós que estamos aqui na terra.
Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja.